A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Luiz Tambor, da Assembleia de Deus Ministério Cristo Vive, em Bacaxá, Saquarema, Rio de Janeiro. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a Páscoa, ou melhor, sobre o dia da ressurreição. A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21, o seguinte: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Não sai de casa. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro desta terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Páscoa. Pechá. Pechá quer dizer passagem. Foi o evento que Deus deu a Israel para que fosse comemorado e fosse relembrado num rito perpétuo de que Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito. É a passagem da escravidão para a salvação em rumo à terra prometida. Então, de fato, a Páscoa é uma comemoração judaica e não uma comemoração, neste caso, evangélica. O comércio apropriou-se de muitas passagens e muitas comemorações religiosas para simplesmente vender os seus produtos em épocas em que não tem grandes saídas de determinados produtos de consumo. E criou-se então esta suposta festa, tá, né, que invadiu o mundo ocidental. Mas nós precisamos, como evangélicos, recobrar, né, a nossa consciência, usar a nossa inteligência e o nosso conhecimento da palavra de Deus para tirarmos as nossas conclusões e podermos, de fato, comemorarmos o que deve ser comemorado no dia de hoje. Como nós temos conhecimento da palavra do Senhor, Jesus foi preso na época da Páscoa, ele foi julgado na época da Páscoa, ele foi morto na época da Páscoa, e ele ressuscitou ao terceiro dia, o dia que é comemorada a Páscoa. Então, o que nós cristãos devemos comemorar não é a Páscoa em si, mas Jesus, que é a nossa Páscoa. E por que Jesus é a nossa Páscoa, bispo? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua morte na época da Páscoa, né? E quando ele verteu o seu sangue, esse sangue, ele cobriu as nossas ombreiras e as vergas das nossas portas e nos deixou imune ao espírito da morte que iria passar. Perceba como o nosso Deus, ele cumpre a sua palavra em nossas vidas. Nós estamos passando hoje por uma pandemia. Justamente em que época? Na época da Páscoa. Será que o Senhor, nesses dias, não está realmente punindo os egípcios? Punindo o mundo e livrando o seu povo nesta época da Páscoa?
Perceba que o texto que nós lemos, o Senhor Deus diz a Moisés, para Moisés dizer ao povo, toma um isopo, passa o isopo no sangue que está numa bacia, no sangue do cordeiro que foi imolado, passa nas vergas da porta, nos umbrais das portas, que quando o anjo da morte passar, ele passará pelas casas dos escolhidos e o anjo da morte não entrará lá. Nós estamos guardados em nossas casas, cumprindo a palavra do Senhor. E o Senhor, com a sua morte, já ungiu os nossos umbrais. E nós, guardados dentro da casa, estamos esperando, aguardando a ressurreição de Cristo. Cristo ressurgiu. Cristo está vivo. Ele não está mais naquela cruz. Ele já consumou a sua vitória diante do inimigo de nossas almas. Ele já comprou a nossa salvação, derramando seu sangue precioso. Ele não precisava fazer isso. Ele se despiu de toda a sua glória, se despiu da sua majestade. Desceu à terra como homem, ele se encarnou como homem para poder morrer naquela cruz. E muitos cristãos ainda não tomaram esta palavra de fato dentro de si, não se imbuíram dessa tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou. Sabe, esse tão grande amor com que o nosso Deus demonstrou enviando o seu Filho. Porque sim, diz o Salmo que ele olhou para a terra e não achou um justo sequer que pudesse morrer pelos homens. Ele tomou de si, arrancou de si o seu Filho, o melhor que ele tinha, e enviou à terra para morrer por nós naquela cruz. Você, cristão, não tem consciência disso? Ou você somente repete que Cristo morreu por nós, mas não sentiu que ele morreu por você? Nós precisamos entender isso. E precisamos hoje ter grande alegria, regozijarmos, salmodiarmos, pularmos, orarmos, agradecermos a Deus muitíssimo porque Ele cumpriu a sua palavra e Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. Hoje deveria ser comemorado o dia da nossa libertação, o dia da nossa salvação. O anjo da morte tem passado nesse tempo. O anjo da morte está passando nesse tempo. E nós estamos guardados nas nossas casas. E hoje nós precisamos de fato dobrar os nossos joelhos, chorar ao Senhor, agradecer ao Senhor com alegria, com prantos de alegria, sentirmos mesmo de fato dentro de nós o quanto Ele nos amou, o quanto o Senhor, aquele martírio que Jesus sofreu antes de chegar à cruz e na cruz, mostra o tamanho do sofrimento de Deus pelos homens. Aquilo ali foi para que nós sentíssemos a dor que Deus sentiu por nós. Sabe? Nós precisamos entender esse sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Precisamos entender o que está se passando na Terra nesses últimos dias. Precisamos conhecer e reconhecer que a palavra de Deus tem que ser cumprida e ela vai ser cumprida, você queira ou não queira. Você seja cristão ou não seja cristão, até mesmo você que se diz ateu, a palavra de Deus está sendo cumprida na terra. E Ele mais uma vez está guardando o seu povo dentro das suas casas, com o seu sangue precioso, nos protegendo e nos guardando. O senhor quer dizer que o crente não morre também? Não, ele pode morrer. Mas ele está indo rumo à terra prometida. Ele está indo rumo à Nova Jerusalém. Aproveite o dia de hoje
você cristão. Aproveite o dia de hoje para agradecer a Deus pela sua salvação. Aproveite o dia de hoje para se converter ainda mais, dobrando seus joelhos. Aproveite o dia de hoje para louvar o Senhor por tão grande benignidade, para pedir perdão a Ele pelos seus erros, pelas suas faltas, pelos seus pecados, até aqueles que estão escondidos dentro de você. Porque todos pecaram. Isso, de fato, é uma realidade. Para o Senhor ninguém mente. Você pode mentir para você, mas para Deus ninguém mente. Porque a sua alma, o seu interior, é conhecido por Deus e muitas vezes nós não conhecemos o que vai dentro de nós, ou pelo menos não percebemos. Então permita-se agora, com os seus lábios, confessar ao Senhor os seus erros, as suas faltas, os seus pecados e agradecer a Deus, porque Ele apagou todos esses erros, todas essas faltas, todos esses pecados e te salvou. E você que por acaso não conhece a Jesus Cristo, você que por acaso só tem ouvido falar dele, tire um minutinho da sua atenção, ainda que você ache que não precise dele, mas tire um minutinho da sua atenção e reflita em tudo isso que eu estou passando para vocês. Eu quero deixar ainda por último mais um texto que está escrito no livro de Marcos, a partir do capítulo 16, que diz assim, capítulo 16, a partir do verso 1. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamá-la. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas com as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E quando olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Olha só como a palavra de Deus, ela se responde por si própria. O anjo disse às duas Marias: ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. A palavra de Deus diz em João 15 que ele foi nos preparar lugar. Jesus ressuscitou. Ele já foi adiante de nós preparar-nos nosso lugar. E ali nós o veremos. Feliz dia da ressurreição de Cristo. Que Deus possa abençoar a todos. Que vocês possam não se atemorizar tanto com o que está acontecendo. Você está dentro de casa, protegido. Vai passar. O anjo da morte vai passar. E quando tudo isso passar, nós nos veremos na casa de Deus. Enquanto isso, use a casa de Deus que existe em você e louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu te espero lá, na casa de Deus, no Ministério Cristo Vive, assim que tudo isso passar, porque vai passar. Graça e paz a todos.